Eu disse que dava para gravar vários vídeos sobre esse aumento de preços do Xbox Game Pass, que, assim, não é só o fato da galera reclamar. Eu acho que a reclamação é o mínimo. O que mais dói é ver a cara de pau da Microsoft nas declarações para esse aumento de preços. Porque a gigante de Redmond toma como justificativa e usa os gamers como justificativa, alegando que estão entregando aquilo que o usuário quer, aquilo que os usuários deixaram como feedback, e que o aumento de preços se vale pelas melhorias que eles estão colocando na plataforma. E quando a gente fala de melhorias, é de produtos e serviços agregados em relação ao que a gente tinha antes no Game Pass. Que relação custo-benefício é essa, dona Microsoft? Ô cara pálida, onde que o Game Pass Ultimate melhorou a ponto dele valer o dobro no Brasil e dele ser cobrado bem mais caro lá fora, Europa, Estados Unidos, todos os mercados globais estão reclamando desse aumento do Game Pass. Vamos falar sobre essa suposta relação custo-benefício que a Microsoft colocou, que ajuda a explicar ou justificar, entenda como quiser, esse aumento do Game Pass, apesar de parecer história para boi dormir. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a nova relação custo-benefício, e aqui entenda a ironia quando você se deparar com uma, do novo Xbox Game Pass. Gostou do vídeo? Dê o like, se inscreve no canal, clique na sineta, você já sabe o que fazer. Ajuda essa iniciativa independente a seguir independente e manda esse vídeo para frente, porque temos aqui aquelas verdades sinceras, inconvenientes, que não agradam a todos. E eu concordo com alguns produtores de conteúdo, tá? Não defende a Microsoft não, tá? Não vale a pena defender a Microsoft nesse caso. Tela do computador, estamos aqui no site do Xbox Brasil. Desfrute de uma biblioteca com centenas de jogos para seus dispositivos. Para começo de conversa, não tem centenas de jogos no plano mais básico, tá, Microsoft? A senhora está cobrando R$ 43,90 mensais, mas não tem uma centena de jogos para os dispositivos Xbox dentro desse plano, que é o plano Essential aqui. Mais de 50 jogos em consoles Xbox e no PC e em dispositivos compatíveis. E não mais de 100 jogos. Você não tem 100 jogos garantidos no Essential. Mas o alvo desse vídeo é esse plano aqui maroto, que é o Xbox Game Pass Ultimate. Esse aqui é o alvo da polêmica, esse aqui é o alvo da discórdia. Lembrando sempre que a Microsoft removeu a opção de você fazer uma assinatura anual e com isso você tem um desconto em relação às mensalidades que você paga dentro desse pacto de fidelidade que a Microsoft propõe para você ficar 12 meses na plataforma. Ou seja, até uma segunda ordem, até a Microsoft mudar de ideia ou até que ela se decida se vai manter aqueles cartões de Game Pass que a gente encontra no varejo de 12 meses, ou se vai retirar isso do mercado também, você vai ter que pagar R$ 1.440 na conta da padaria por ano para manter o Game Pass Ultimate. Vamos para a relação custo-benefício desse plano, se é que ele existe. Mais de 400 jogos no consoles Xbox, PC e dispositivos compatíveis. Tem muita gente falando que muitos desses jogos podem ser adquiridos para uso permanente dentro daquelas promoções que a Microsoft coloca no final do ano, na Black Friday, vendas de Natal, vendas de... enfim, as janelas de vendas promocionais, que você pode escolher o jogo que você quiser, pagando menos por ele, por um preço justo, sem precisar ficar desembolsando R$ 120 por mês. Ou você pode, sei lá, gastar numa loucura aqui R$ 1.000 numa venda de Black Friday ou de final de ano e ter os jogos que você quiser, pagar uma vez por eles e lá na frente a gente conversa se vale a pena pegar os exclusivos ou não. Porque o grande ativo do Ultimate não é nem os jogos exclusivos, porque eles não existem mais na Microsoft. É o Day One no Game Pass. Eles monetizaram e a Microsoft entendeu o que os usuários mais desejavam, que era justamente receber os jogos no primeiro dia. Então eles monetizaram isso. Novos jogos no lançamento, incluindo jogos novos e publicados pelo Xbox e jogos de terceiros.
E aqui, outra grande maracutaia da Microsoft foi separar a franquia Call of Duty de todo o resto do catálogo da Activision Blizzard. Por quê? Porque esses jogos da franquia Call of Duty, eles chegam em Day One no Ultimate, tá? Para outras modalidades, só depois de 12 meses, isso quando chegam. Essa é a grande moeda de troca do Ultimate. Vinculado ao Day One, a gente tem a franquia Call of Duty também utilizada como essa moeda de troca. E aí, não sei se vale a pena você, de repente, economizar uns 2, 3 meses da mensalidade do Game Pass, se você é muito fã do Call of Duty, para comprar apenas esse jogo. Não sei se vale a pena também. De repente, pode não valer. O EA Play e o Ubisoft Plus Classics. Isso aqui não é uma novidade. O Plus Classics não é uma novidade. Você tem os jogos clássicos, jogos do passado da Ubisoft, mas você tem que gostar muito disso para você querer ter isso no Game Pass Ultimate. Caso contrário, é apenas a Microsoft socando goela abaixo uma leva de jogos. Mais ou menos a mesma regra valia para o EA Play. Mas como o serviço era R$ 59,90 mensais, o EA Play agregava valor ao Game Pass Ultimate. Algo que agora, para muita gente, se tornou um estorvo e não um benefício. E aí, me desculpe, dona Microsoft, não vale a pena ficar investindo em uma coisa que antes a gente até encarava como benefício, mas agora é apenas um estorvo. Os demais benefícios, eles estão no agora Game Pass Premium, que custa R$ 59,90 por mês, com exceção dos 100 mil pontos do Rewards por ano na loja dentro do plano Rewards. E teve alguns produtores de conteúdo que lembraram muito bem o seguinte: até o aumento de preço dava para você, se você mantivesse ali o Rewards funcionando, tivesse lá os check-ins diários, cumprisse com todas as missões, dava até para você pagar a mensalidade do Game Pass Ultimate utilizando os pontos do Rewards. Hoje isso não é possível, porque afinal de contas dobrou o preço, então o máximo que você pode fazer é resgatar jogos. Não dá para você ter o Game Pass com mensalidades amortizadas em 100%, você pode, sei lá, ter um resgate parcial, mas pelo que está disposto aqui também não é possível. E esse lance de pagar pelo streaming de jogos com tempo de espera menores, incluindo títulos selecionados que você já tem, isso também é muito relativo. Vale para aquele usuário que joga em outro dispositivo, que, sei lá, tem o console em casa e aí vai para a casa da avó e vai querer jogar o jogo pelo streaming na Smart TV dela, ou se não, quer jogar no Fire TV Stick. São muitas variáveis para que isso aqui realmente vale a pena, e ainda assim você pode fazer isso através do Xbox Game Pass Premium, pagando a metade do preço. Mas não tem jogos no Day One e não tem os benefícios de jogos do Call of Duty chegando com prioridade. Além, aqui, como eu já falei, benefícios para jogos como League of Legends e Call of Duty Warzone, além do multiplayer no console online, algo que também está disponível no Game Pass Premium. Por mais que a Microsoft se contorça para tentar explicar o porquê que teve um aumento de 100% no Game Pass Ultimate, não se explica, não se justifica e, gente, pior relação custo-benefício possível. Não vale a pena. Isso aqui é forte demais dizer que é o fim do Xbox Game Pass? Talvez, mas olhando para o Brasil, dá para dizer que é o fim do Xbox. É claro que a Microsoft quer se retirar do mercado brasileiro de forma assim muito clara, muito explícita. Seja porque perdeu e tomou uma surra, não foi só uma derrota, foi um espancamento da Sony dentro do mercado doméstico, o PlayStation vende muito mais que o Xbox, seja porque o mercado brasileiro não é mais rentável, seja porque as pessoas estão buscando outras alternativas para o entretenimento doméstico, ou porque até mesmo o streaming de séries e filmes está bem mais em alta do que os videogames por aqui. Não importa a explicação da Microsoft para essas decisões. Fato é que marca o fim de uma era
dos videogames da Microsoft no Brasil. Não tem outra explicação, não tem outra justificativa e nenhum contorcionismo retórico que a Microsoft aplicar nesse caso vai justificar, explicar ou convencer aqueles que estão revoltados com tudo que aconteceu na última semana para acalmar o coração dessa galera. Nem mesmo os mais de 400 jogos disponíveis no catálogo para consumo mensal. Porque aí a gente também tem que ir para outras narrativas. Qual que é o tempo que você tem para ficar jogando videogame? Se você é uma pessoa que trabalha, estuda, tem outras atividades, tem vida offline, você não tem tanto tempo para jogar videogame assim. Você não vai conseguir jogar 400 jogos por ano. Você vai escolher os títulos que você vai jogar e, com alguma sorte, você vai concluir esses jogos. Então, todas essas variáveis acabam entrando dentro da equação para determinar que o Game Pass Ultimate se tornou a pior alternativa dentro desses serviços de aluguel de jogos. E sim, é triste pensar que esse é o início do fim do Xbox no Brasil. É triste pensar que a Microsoft ou tem um plano muito louco, ou vai jogar tudo que construiu, o pouco que construiu fora, em nome de uma rentabilidade, que é aquela regra 2 por 1. A cada 2 usuários que você perde, se você garantir um, esse um vai pagar por ele e por um que saiu, e aí você mantém a rentabilidade mais ou menos em ordem, com uma melhor relação custo-benefício, porque uma quantidade menor de pessoas ou um ticket médio maior para cada um que está pagando, por incrível que pareça, ajuda a equilibrar a conta, inclusive na parte de consumo de estrutura e de recursos, que com certeza a Microsoft também colocou na conta na hora de determinar que no Brasil o Ultimate deveria custar o dobro do que custava. Lá fora também ele teve um acréscimo de valor considerável, muita gente está brigando por conta disso, mas como nossa preocupação é com o brasileiro, tá aí. Essa é a suposta relação custo-benefício do Game Pass Ultimate. E eu espero que você tenha encarado com ironia todas as vezes que eu disse relação custo-benefício, porque obviamente está mais do que claro que está bem longe disso acontecer neste caso. Agradeço a quem ficou até aqui, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.